Quando meu marido faleceu, minha nora disse: se você não ajudar com as contas, vai acabar sem teto. Em desespero, aceitei um emprego como cuidadora de um bilionário cadeirante. Na segunda noite, eu simplesmente congelei. Que bom ter você aqui. Acompanhe minha história até o final e comente a cidade de onde você está acompanhando para que eu possa ver o alcance da minha história. Essa frase em inglês foi traduzida. O envelope parecia mais pesado do que deveria em minhas mãos trêmulas. Avisos de atraso sempre causavam isso em mim, faziam tudo parecer mais pesado do que o próprio mundo. Sentei-me à minha pequena mesa de cozinha, a mesma que Richard e eu havíamos comprado 32 anos atrás em uma venda de garagem, e fiquei olhando para as letras vermelhas estampadas na conta de luz. Margaret, precisamos conversar. Olhei para cima e vi Stephanie parada na minha porta, suas unhas perfeitamente feitas batendo no batente. Minha nora tinha esse jeito de fazer até a mais simples declaração soar como uma ameaça. Ela se mudou para minha casa depois que meu filho David morreu, 5 anos atrás, alegando que precisava de ajuda com a hipoteca. Na época, eu estava tão arrasada pela dor que teria concordado com qualquer coisa, se isso significasse manter alguma conexão com meu filho. Claro, querida, eu disse rapidamente, embaralhando as notas em uma pilha organizada. Você gostaria de um café? Ela não respondeu. Em vez disso, caminhou até o balcão e se encostou nele, com os braços cruzados. Stephanie era linda, daquele jeito perspicaz e calculista que fazia as pessoas olharem 2 vezes. Cabelos loiros, sempre perfeitamente arrumada, roupas que provavelmente custavam mais do que meu orçamento mensal de compras no supermercado. David ficou muito orgulhoso quando se casou com ela, convencido de que havia ganhado algum tipo de prêmio. Tenho pensado sobre nossa situação de vida, ela disse, com a voz fria e profissional. Não está mais funcionando. Meu estômago embrulhou. O que você quer dizer? Quero dizer, Margaret, que eu não posso continuar sustentando esta casa financeiramente enquanto você não contribui em nada. As palavras me atingiram como um tapa. Eu pago o que posso. Minha pensão. Sua aposentadoria mal cobre suas despesas pessoais, ela interrompeu. A hipoteca, as contas, as compras, a manutenção. Estou cuidando de tudo há 5 anos. Terminei. Senti minhas bochechas queimarem de vergonha. Ela tinha razão. É claro que a morte de David me deixou não apenas emocionalmente arrasada, mas também financeiramente vulnerável. O seguro de vida mal cobriu os custos do funeral, e minha pensão de professora, embora estável, era modesta na melhor das hipóteses. O que você está dizendo? Sussurrei. Stephanie se afastou do balcão e se aproximou, elevando-se sobre mim, onde eu estava sentada. Estou dizendo que você precisa começar a pagar a sua parte justa. Metade de tudo. Hipoteca, contas, compras, seguro. Isso dá cerca de $1.800 por mês. $1.800. Quase ri da impossibilidade disso. Minha pensão inteira mal dava 1.100. Stephanie, você sabe que eu não tenho esse dinheiro. Talvez pudéssemos elaborar um plano de pagamento ou... Não. Sua voz era firme. Final. Ou você descobre como contribuir adequadamente ou precisará encontrar outro lugar para morar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu a encarei, procurando por qualquer vestígio da mulher que um dia me chamou de mãe, que chorou em meus braços no funeral de David, que prometeu que cuidaríamos uma da outra. Você está me expulsando da minha própria casa? Não é mais sua casa, Margaret. David deixou tudo para mim. Lembre-se, fui generosa em deixar você ficar tanto tempo, mas minha generosidade tem limites. Minhas mãos tremiam quando peguei minha xícara de café, precisando de algo para me segurar. David havia mudado seu testamento depois que se casaram, colocando tudo em nome de Stephanie para fins fiscais, ele disse. Eu nunca questionei isso porque nunca imaginei que viveria mais que meu próprio filho. Quanto tempo eu tenho? Perguntei, minha voz quase inaudível. 2 semanas para conseguir o dinheiro ou encontrar alternativas. Ela se virou para sair, então parou na porta. Ah, e Margaret, nem pense em ligar para meus pais ou para os primos de David. Eu já falei com eles. Todos concordam que você precisa aprender a se sustentar sozinha. Depois que ela foi embora, fiquei sentada na cozinha pelo que pareceram horas, olhando para as contas espalhadas pela mesa. Aos 58 anos, eu era jovem demais para a maioria das casas de repouso, velha demais para muitos empregos e pobre demais para quase todo o resto. Na manhã seguinte, me vi no escritório de empregos do condado, sentada em frente a uma jovem alegre chamada Linda, que olhou para o meu currículo com uma pena mal disfarçada. Bem, senhora.
Vortet, com a sua formação em educação, talvez possamos encontrar algumas oportunidades de tutoria, mas o salário é bastante limitado. Preciso de algo que pague bem, interrompi. Algo em tempo integral. A expressão de Linda ficou mais preocupada. Na sua idade e sem experiência profissional recente fora do ensino, suas opções são um tanto restritas. Foi quando ela mencionou a posição de cuidadora. É um trabalho noturno, ela explicou. Cuidar de um senhor que precisa de assistência devido a problemas de mobilidade. O salário é realmente muito bom, o suficiente para atender às suas necessidades, mas é um trabalho exigente. Você se sente confortável com esse tipo de cuidado? Pensei no ultimato de Stephanie, na possibilidade de perder o único lar que conheci por décadas, em me tornar um fardo para parentes que claramente não me queriam. Sim, eu disse firmemente. Eu posso fazer isso. A agência me enviou para uma enorme propriedade nas colinas fora da cidade. A casa parecia saída de uma revista, toda de vidro e aço e com paisagismo perfeito. Uma governanta chamada Maria me encontrou na porta e explicou minhas tarefas em um inglês quebrado. O senhor Richardson dorme muito pouco. Você fica com ele à noite. Ajude-o se ele precisar de alguma coisa. Ele é, como você diz, um homem infeliz desde o acidente. Ela me levou por corredores repletos de obras de arte caras até uma ala da casa que claramente havia sido convertida para acomodar pessoas com deficiência. Tudo era mais baixo, mais largo, mais acessível. Ele sofreu um terrível acidente de carro há 2 anos, Maria sussurrou enquanto caminhávamos. Perdeu o uso das pernas. Um pouco da sua memória também. Muito triste. Ele não tem família, nem visitantes, apenas médicos, enfermeiros e funcionários. Paramos em frente a uma pesada porta de madeira. Ele sabe que você virá esta noite. Aviso que ele nem sempre é amigável. A dor às vezes o deixa irritado. A primeira noite foi exatamente tão difícil quanto Maria havia avisado. O senhor Richard, ele me disse secamente quando tentei me dirigir a ele formalmente, era exigente, indiferente e claramente ressentido por precisar de ajuda. Ele provavelmente tinha pouco mais de 60 anos, cabelos grisalhos e olhos que continham uma amargura que parecia ir além de seus ferimentos físicos. Mas eu precisava desse emprego. Então engoli meu orgulho, ajudei-o quando ele pediu, fiquei quieta quando ele gritou comigo e tentei não levar sua raiva para o lado pessoal. Foi na minha segunda noite que tudo mudou. Eu estava organizando seus medicamentos quando ele me pediu para ajudá-lo a se transferir da cadeira de rodas para a cama. Quando me posicionei para ajudá-lo, ele olhou para mim com aqueles olhos amargos e eu tive a primeira visão clara de seu rosto sob boa luz. Os frascos de remédios escorregaram das minhas mãos, caindo no chão enquanto meus joelhos cederam. Não podia ser. Era impossível. Mas eu reconheceria aquele rosto em qualquer lugar, mesmo envelhecido e endurecido pela dor e pelo tempo. Richard, meu marido, que morreu há 30 anos em um acidente de carro na Alemanha. O homem que eu nunca deixei de amar estava sentado bem na minha frente, e ele não fazia ideia de quem eu era. Você está tendo algum tipo de emergência médica? A voz de Richard interrompeu o zumbido nos meus ouvidos. Devo pedir ajuda? Eu estava de joelhos no chão do quarto dele, cercada por frascos de comprimidos espalhados, olhando para o rosto que assombrava meus sonhos há 30 anos. O rosto que eu beijei para me despedir na manhã em que ele partiu para aquela viagem de negócios à Alemanha. O rosto que identifiquei em uma fotografia mortuária estava tão danificado que precisei confiar nos registros dentários. Estou bem, consegui sussurrar, correndo para pegar os medicamentos. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar os frascos. Richard me observava com uma mistura de irritação e preocupação. Você não parece bem. Parece que viu um fantasma. Se ele soubesse. Forcei-me a respirar, a pensar racionalmente. Isso era impossível. Richard Vortet morreu em um acidente de carro em Munique há 30 anos. Recebi a ligação da embaixada. Voei para a Alemanha para identificar o corpo. Eu o enterrei no cemitério Evergreen, lote 247, seção C. Visitei seu túmulo todos os meses durante décadas. Mas o homem sentado na cadeira de rodas à minha frente tinha o queixo fendido de Richard, seu nariz característico que havia sido quebrado no futebol americano do colégio, a mesma cicatriz na sobrancelha esquerda de quando ele caiu da bicicleta quando criança. Detalhes que não poderiam ser coincidência. Eu deveria ir buscar a Maria, eu disse, levantando-me com as pernas bambas. Não. Sua voz foi ríspida. Não a acorde por causa da sua falta de jeito. Apenas me ajude a ir para a cama e vamos fingir que isso não aconteceu.
Enquanto o ajudava a se transferir, tentei estudar seu rosto sem ser óbvia. Havia diferenças, é claro. Ele estava mais velho, como todos nós. O acidente deixou algumas cicatrizes em seu rosto, e havia uma dureza em sua expressão que o Richard que eu conhecia nunca teve. Mas a estrutura óssea fundamental, a forma como suas orelhas se encaixavam na cabeça, o padrão de sardas em seus antebraços, tudo aquilo era dolorosamente familiar. Há quanto tempo você está paralisado? Perguntei enquanto o ajudava a se acomodar na cama. Ele me lançou um olhar penetrante. Isso é da sua conta? Sinto muito. A agência não me deu muitos detalhes sobre sua condição. Richard suspirou, parecendo de repente exausto. 2 anos. Um acidente de carro na Pacific Coast Highway esmagou 2 vértebras e danificou minha medula espinhal. Os médicos dizem que tenho sorte de estar vivo. Minha mente estava a mil. 2 anos atrás seria 2022. Richard supostamente morreu em 1992. Onde ele esteve durante os 30 anos entre esses 2 anos? Você se lembra claramente do acidente? Pressionei suavemente. Não muito. Fiquei inconsciente por 3 semanas. Quando acordei, tinha alguns problemas de memória. Ele estudou meu rosto. Por que está fazendo tantas perguntas? Você é algum tipo de repórter? Não, claro que não. Só estou puxando conversa. Pois bem, não faça isso. Eu não te pago para conversar. Pago você para fazer seu trabalho em silêncio. Assenti e me ocupei organizando seu criado mudo. Mas minha mente girava. Problemas de memória. Isso poderia explicar por que ele não me reconheceu. Mas não explicava como ele estava vivo quando eu o enterrei 3 décadas atrás. Nas horas seguintes, enquanto Richard dormia profundamente, me vi estudando cada detalhe do quarto em busca de pistas. Não havia fotografias pessoais, nem objetos que pudessem dar ideia de sua vida. A arte nas paredes era cara, mas impessoal. Os livros nas estantes eram, em sua maioria, textos sobre negócios e finanças. Quando amanheceu, Maria chegou para assumir o turno do dia. Eu estava juntando minhas coisas quando ela me puxou de lado. Como foi sua primeira noite com o senhor Richardson? Foi educativa, eu disse cuidadosamente. Maria, posso te perguntar uma coisa? Há quanto tempo você trabalha para ele? Quase 2 anos, desde o acidente. Por quê? Você sabe algo sobre a vida dele antes do acidente? Família? Amigos? Maria balançou a cabeça. Ele nunca fala sobre antes. Os advogados que me contrataram disseram que ele não tem família. Muito triste estar tão sozinho. Os advogados atendem de um grande escritório no centro da cidade. Eles cuidam de todos os negócios dele enquanto se recupera. Senhor Richardson. Ele era um empresário de muito sucesso antes do acidente. Disseram-me que fez fortuna com investimentos em tecnologia. Saí da propriedade naquela manhã com mais perguntas do que respostas. Em vez de ir para casa e encarar o olhar frio de Stephanie, dirigi até a biblioteca pública e passei horas no computador procurando qualquer informação sobre Richardson. O que descobri foi bizarro. Havia artigos de negócios datados de cerca de 15 anos atrás que o descreviam como um milionário que construiu um império de consultoria em tecnologia do nada. Mas antes disso, nada. Era como se Richardson simplesmente tivesse surgido aos 40 e poucos anos, com um negócio totalmente formado e nenhuma história pessoal. Em seguida, procurei por Richard Vortat, nome do meu marido. O obituário estava lá exatamente como eu me lembrava. Deixou sua amada esposa Margarete e seu filho David. Os serviços foram realizados na Igreja Católica de Santa Maria. Enterro no cemitério Evergreen. Mas se o homem naquela cadeira de rodas não era Richard Vortat, por que ele se parecia exatamente com ele? E se ele era Richard Vortat, como ele se tornou Richardson? Dirigi até o cemitério Evergreen, algo que não fazia havia meses. A lápide ainda estava lá, desgastada, mas legível. Richard James Vortat, 1962-1992. Amado marido e pai. Ajoelhei-me ao lado do túmulo, passando os dedos sobre as letras esculpidas. Richard, sussurrei, se você estiver mesmo aí, estou perdendo a cabeça. Mas se não estiver? Naquela noite, voltei para a propriedade com um plano. Eu precisava saber a verdade, mas tinha que ser cuidadosa. Se realmente fosse Richard, algo havia acontecido que ele não conseguia se lembrar ou não podia contar. Forçar demais poderia fazer com que ele se fechasse completamente. Eu também precisava daquele emprego. O prazo de Stephanie estava se aproximando.
E mesmo que aquele homem não fosse meu marido, ainda era minha única esperança de ganhar dinheiro suficiente para manter minha casa. Você voltou, disse Richard quando entrei no quarto. Ele estava sentado perto da janela, olhando para os jardins. Achou que eu não voltaria? As pessoas normalmente não duram muito tempo trabalhando para mim. Disseram-me que não sou uma companhia particularmente agradável. Estudei seu perfil enquanto ele olhava pela janela. O que você lembra da sua vida antes do acidente? Ele ficou em silêncio por tanto tempo que achei que não fosse responder. Então disse: fragmentos. Reuniões de negócios, números, acordos. Nada pessoal. Os médicos disseram que lesões cerebrais traumáticas podem afetar a memória autobiográfica, deixando outras funções intactas. Isso deve ser assustador. Não lembrar quem você era. Às vezes tenho flashes, o riso de uma mulher, o cheiro de café sendo preparado, uma música que parece familiar, mas não consigo identificar, nada concreto. Nada que me ajude a entender quem eu era antes de me tornar isso. Ele gesticulou em direção à cadeira de rodas. Meu coração doeu por ele, fosse ele meu Richard ou não. Talvez as memórias retornem gradualmente. Talvez. Ou talvez Richard Richardson antes do acidente tenha desaparecido para sempre, e isso seja tudo o que restou. Aproximei-me da janela e fiquei ao lado da cadeira dele. Você já sentiu como se tivesse perdido algo importante? Algo que você não consegue nomear, mas sabe que está faltando? Ele olhou para mim e depois realmente me olhou. E por um momento, vi algo brilhar em seus olhos. Reconhecimento, confusão, dor. Todos os dias, ele disse calmamente. Todos os dias sinto que falta um pedaço de mim. Algo que faria tudo isso fazer sentido. Estendi a mão sem pensar e toquei seu ombro gentilmente. Desculpe. Isso parece uma maneira muito solitária de viver. Ele não se afastou do meu toque. Em vez disso, cobriu minha mão com a dele, e senti a mesma conexão elétrica que senti na primeira vez que Richard Vortat segurou minha mão há 40 anos. É solitário, ele admitiu, e provavelmente é por isso que estou contando uma completa estranha coisas que nunca contei aos meus médicos. Mas eu não era uma completa estranha. Eu era a mulher que o amou, que se casou com ele, que o perdeu e que o lamentou por 30 anos. E agora, de forma impossível, eu era a mulher que poderia ter a chance de amá-lo novamente. Se eu pudesse descobrir como ajudá-lo a lembrar o que um dia significamos um para o outro. Nas 2 semanas seguintes, desenvolvi uma rotina que parecia natural e dolorosa ao mesmo tempo. Todas as noites eu chegava à propriedade quando o sol estava se pondo, e Richard estava esperando em seu escritório, geralmente lendo ou olhando para os jardins. Ele se tornou menos hostil comigo, embora ainda mantivesse uma distância cuidadosa. Comecei a levar pequenas coisas comigo, nada óbvio, apenas itens que pudessem despertar memórias sem parecerem deliberados. Uma garrafa térmica de café que eu preparava exatamente do jeito que Richard gostava forte, com apenas um toque de creme, música clássica tocando suavemente no meu telefone, as mesmas peças que ele costumava cantarolar enquanto trabalhava em sua garagem, um livro de palavras cruzadas, porque meu Richard era viciado nelas. Você não precisa me entreter, ele disse uma noite enquanto eu preparava a música. Sou perfeitamente capaz de ficar sentado em silêncio. Eu sei que é, mas gosto de ouvir música enquanto trabalho, se você não se importar. A música que tocava era Canon, de Pachelbel, a música com que dançamos em nosso casamento. Observei atentamente o rosto de Richard enquanto a melodia familiar preenchia a sala. Sua expressão ficou distante, quase preocupada. Eu conheço essa música, ele disse lentamente. Meu coração deu um pulo. É uma peça linda, muito popular para casamentos. Casamentos? Ele repetiu a palavra como se estivesse testando o som dela na boca. Tenho uma sensação estranha quando ouço isso. Não é exatamente uma lembrança, mas é algo próximo. Forcei minha voz a permanecer casual. Que tipo de sentimento? Felicidade e perda. Como lembrar de um dia perfeito que terminou mal? Ele olhou para mim com aqueles olhos verdes familiares. Isso faz algum sentido? Faz todo sentido, sussurrei. À medida que as noites passavam, comecei a compartilhar histórias cuidadosamente editadas da minha própria vida. Histórias que um dia fizeram parte da nossa vida juntos, mas que eu apresentei como experiências minhas. Contei a ele sobre a casa onde morei com meu primeiro marido, descrevendo nossa pequena cozinha com paredes amarelas e o jardim de ervas perto da porta dos fundos. Parece que ele era um bom homem. Seu primeiro marido? Richard disse uma noite. Ele era. Éramos muito jovens quando nos casamos, tínhamos apenas 22 anos, mas éramos felizes. Fiz uma pausa, observando sua reação.
Ele costumava dizer que o segredo para um bom casamento era fazer seu cônjuge rir pelo menos uma vez por dia. Richard sorriu, o primeiro sorriso genuíno que vi nele. Não é um mau conselho. O que aconteceu com ele? A verdade ficou presa na minha garganta. Ele morreu em um acidente de carro na Alemanha enquanto viajava a trabalho. Richard ficou completamente imóvel. Alemanha? Sim, Munique. Eu deveria ir com ele, mas estava grávida e o médico disse que não era seguro viajar. Observei seu rosto cuidadosamente. Sempre me perguntei o que teria acontecido se eu tivesse insistido em ir mesmo assim. O acidente poderia ter matado vocês dois, ele disse calmamente. Talvez. Ou talvez a minha presença tivesse mudado alguma coisa. Talvez tivéssemos saído do hotel 5 minutos mais cedo ou mais tarde. Talvez o acidente nunca tivesse acontecido. Richard estava olhando para as mãos, com a testa franzida em concentração. Munique, ele repetiu. Há algo sobre essa cidade. Quando você disse o nome, eu senti. O que você sentiu? Terror. Terror absoluto. Como se algo terrível tivesse acontecido ali. Ele olhou para mim. Você acha que é possível ter memórias de coisas que aconteceram com outras pessoas ou memórias de lugares onde você nunca esteve? Escolhi minhas palavras com cuidado. Acredito que o trauma pode deixar marcas em nós de maneiras que não compreendemos completamente. Talvez você tenha visto algo no noticiário ou ouvido uma história que o afetou profundamente. Mas eu sabia que não era tão simples. Richard estava se lembrando de sua própria morte ou do que deveria ter sido sua morte. De alguma forma, meu marido sobreviveu ao acidente e perdeu 30 anos de sua vida no processo. O avanço veio durante minha 3ª semana de trabalho. Eu estava ajudando Richard com seus medicamentos noturnos quando cantarolei sem pensar. Uma canção de ninar que eu costumava cantar para David quando ele era pequeno, a mesma que Richard costumava cantarolar quando estava trabalhando em projetos pela casa. A cabeça de Richard levantou-se de repente. Que música era essa? Desculpe. Eu estava cantarolando? Não percebi. Cante de novo, por favor. Hesitei, então cantei os primeiros versos da canção de ninar. Os olhos de Richard se arregalaram e suas mãos começaram a tremer. Eu conheço essa música, ele disse com urgência. Não só conheço, como também ouço alguém cantando. Uma voz de mulher. Ela. Ele pressionou as palmas das mãos contra as têmporas. Ela está cantando para um garotinho, um bebê. Minha garganta apertou. O que mais você lembra? Mãos. Mãos pequenas tocando meu rosto. Uma risada. Uma cozinha com paredes amarelas. Ele olhou para mim desesperadamente. Essas não são minhas memórias, são? Não podem ser. Eu não tenho um filho. Eu queria contar tudo a ele naquele momento. Eu queria mostrar as fotos que tenho na carteira de David quando era bebê, criança e jovem. Eu queria explicar que aquelas mãozinhas eram dele, que o riso que ele lembrava era o meu, que a cozinha amarela era nossa. Em vez disso, eu disse gentilmente, a memória é uma coisa estranha depois do trauma. Talvez esses sejam fragmentos da história de outra pessoa que, de alguma forma, se misturaram com a sua. Mas Richard não acreditou. Não, elas parecem muito reais, muito pessoais. Há emoção associada a elas. Amor. Amor profundo e avassalador. Ele agarrou meu braço. Margaret, acho que eu poderia ter tido uma família antes do acidente. Uma esposa, um filho. E se eles estiverem por aí em algum lugar, sem saber que estou vivo? A ironia de suas palavras foi como uma facada no meu coração. A família dele estava ali, esteve ali o tempo todo, cuidando dele sem que ele soubesse. Você conversou com seus advogados sobre isso? Talvez eles possam ajudá-lo a investigar. Richard balançou a cabeça. Eu tentei. Eles dizem que não há registros de nenhuma família, nem certidão de casamento, nem certidões de nascimento de crianças. Eles insistem que Richard Richardson sempre foi solteiro. Mas você acha que Richard Richardson não é seu nome verdadeiro? Estou começando a me perguntar. Essas memórias não combinam com a vida que todos dizem que eu vivi. O sucesso nos negócios, o estilo de vida solitário, o foco no dinheiro em detrimento dos relacionamentos. O homem nesses fragmentos não é nada assim. Fiquei com ele até mais tarde do que o normal naquela noite, sentado ao lado de sua cama enquanto ele lutava para juntar as peças do quebra-cabeça de sua identidade. Várias vezes ele começava a dizer algo, mas depois parava, como se as palavras estivessem ali, mas fora de alcance. Há algo mais, ele finalmente disse na memória mais clara. A mulher cantando a canção de ninar. Consigo ver o rosto dela, não claramente,
mas o suficiente para saber que ela era linda. Cabelos castanhos, olhos gentis, e eu a amava. Deus, como eu a amava! Tive que desviar o olhar antes que ele pudesse ver as lágrimas nos meus olhos. Ela parece maravilhosa, consegui dizer. Continuo pensando que a verei novamente algum dia, que ela passará por uma porta e tudo fará sentido novamente. Ele riu amargamente. Tolice, não é? Fantasiar sobre uma mulher que talvez nem exista. Não é tolice. A esperança nunca acaba. Na manhã seguinte, enquanto eu me preparava para sair, Richard me chamou. Margarete, espere. Virei-me e o vi empurrando sua cadeira em minha direção. Havia algo determinado em sua expressão. Quero tentar uma coisa. Pode parecer loucura, mas preciso saber. Que tipo de coisa? Quero que você toque meu rosto do mesmo jeito que a mulher da minha memória fez. Fiquei sem fôlego. Richard, não acho isso apropriado. Eu sou sua cuidadora e, por favor, sei que é estranho, mas há algo sobre você. Desde a primeira noite em que você esteve aqui, senti que deveria conhecê-lo, como se você fosse importante de alguma forma. Com as mãos trêmulas, levantei a mão e segurei delicadamente seu rosto, meus polegares traçando os contornos familiares de suas maçãs do rosto. Seus olhos se fecharam e vi sua respiração mudar. Meu Deus, ele sussurrou. É você. Você é a mulher nas memórias. Por um momento, a esperança brilhou em meu peito. Mas então seus olhos se abriram e eu vi confusão ali em vez de reconhecimento. Mas isso é impossível, ele continuou. Você é minha cuidadora. Nos conhecemos há apenas 3 semanas. A menos que. A menos que. O quê? A menos que você também não seja quem diz ser. Os muros que eu havia construído em torno da verdade estavam começando a ruir, e eu não tinha certeza se estava pronta para o que aconteceria quando eles finalmente caíssem completamente. Mal dormi naquele dia. As palavras de Richard ecoaram em minha mente. A menos que você não seja quem diz ser. Ele estava tão perto da verdade, e eu estava com medo do que aconteceria quando ele a descobrisse. Quando cheguei à propriedade naquela noite, encontrei Richard em seu escritório. Mas ele não estava sozinho. Um homem de terno caro estava sentado à sua frente, com uma maleta aberta sobre a mesa entre eles. Margarete, disse Richard quando me viu. Este é o Sr. Patterson, meu advogado. Pedi a ele que fizesse uma pesquisa. Patterson se levantou e apertou minha mão com um aperto que pretendia intimidar. Maivort, o senhor. Richardson tem algumas perguntas sobre seu passado e esperamos que você possa nos ajudar. Meu estômago embrulhou. Não sei como poderia ajudar. Conheci o senhor Richardson há apenas algumas semanas. É isso que torna tudo tão interessante, disse Patterson, recostando-se na cadeira. Veja, estamos investigando as memórias do senhor Richardson, aquelas que têm surgido recentemente, e fizemos algumas descobertas fascinantes. Richard estava me observando atentamente. Margarete, qual é seu nome completo? Margarida. Margarete Wortert. E o nome do seu primeiro marido? Minha boca ficou seca. Ricardo. Ricardo Wortert. Patterson tirou um arquivo de sua pasta. É aqui que as coisas ficam complicadas, senhora. Worth. Encontramos registros de Richard Wortert, que morreu em Munique em 1992, deixando sua esposa Margaret e seu filho David. Mas também descobrimos outra coisa. Ele me entregou uma fotografia e meu mundo virou de cabeça para baixo. Era uma foto de carteira de motorista claramente tirada em meados da década de 1990. O nome era Richardson, mas o rosto era inconfundivelmente do meu marido. Apenas alguns anos mais velho do que quando vi vivo pela última vez. Onde você conseguiu isso? Eu sussurrei. Do Departamento de Veículos da Califórnia, disse Patterson. Parece que em 1993, um ano após a suposta morte de Richard Wortert, um homem chamado Richard Richardson solicitou uma carteira de motorista usando uma certidão de nascimento que agora sabemos ser fraudulenta. Richard olhava para a fotografia com uma mistura de reconhecimento e horror. Sou eu. Mas não me lembro de ter tirado esta foto. Não me lembro de nada dos anos 90. Afundei na cadeira mais próxima, com a fotografia tremendo em minhas mãos. Isso é impossível. Na verdade, continuou Patterson, é bem possível se você sabe como essas coisas funcionam. Roubo de identidade, proteção a testemunhas, desaparecimento deliberado. Há muitos motivos pelos quais alguém pode assumir uma nova identidade. Mas por quê? Perguntou Richard. Por que eu fingiria minha própria morte? Por que eu abandonaria minha família? Patterson me olhou significativamente.
Era isso que esperávamos que a senhora Wortert pudesse nos dizer, já que parece que seu marido não morreu naquele acidente de carro. A sala estava girando. Todas essas semanas administrando cuidadosamente a verdade, e agora ela estava explodindo ao meu redor como estilhaços. Preciso explicar, eu disse baixinho. Richard empurrou sua cadeira para mais perto de mim. Comece do começo, e desta vez me conte tudo. Respirei fundo, trêmula. Há 30 anos você partiu para uma viagem de negócios a Munique. 3 dias depois, recebi uma ligação do Departamento de Estado dizendo que você tinha morrido em um acidente de carro. O corpo estava gravemente danificado. Identifiquei você pelos registros dentários e pertences pessoais, mas não era você. Aparentemente não. Enterrei outra pessoa, lamentei outra pessoa, criei nosso filho sozinha, acreditando que seu pai estava morto. O rosto de Richard ficou muito pálido. Nosso filho, David, o garotinho das minhas memórias. Assenti, as lágrimas começando a cair. Ele morreu há 5 anos. Câncer. Ele nunca soube que seu pai estava vivo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Richard me encarou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Choque, raiva, tristeza, tudo misturado. Você sabia, disse ele finalmente. Naquela primeira noite, quando me viu, você sabia quem eu era. Sim. E você não disse nada. O que eu deveria dizer? Richard, você estava morto. Eu enterrei você. Eu lamentei você. Eu continuei com a minha vida porque não tive escolha. E então, de repente, você está aqui se chamando por um nome diferente, sem nenhuma lembrança de mim, do David ou da vida que compartilhamos. Patterson pigarreou. Se me permite interromper, tem mais. Rastreamos o histórico financeiro do senhor Richardson Império Empresarial. Os investimentos. Tudo começou com um depósito significativo em dinheiro em 1994. Quase como se alguém estivesse recomeçando com uma poupança substancial. Richard esfregou as têmporas. Não entendo nada disso. Se eu sou realmente Richard Wortert, por que não me lembro? E por que eu teria deixado minha família? Talvez você não tenha ido embora voluntariamente, eu disse, o pensamento me ocorrendo pela primeira vez. Talvez algo tenha acontecido em Munique. Talvez alguém tenha forçado você a desaparecer. Ou talvez, disse Richard amargamente, eu fosse apenas um covarde que queria se livrar de suas responsabilidades. Não, a palavra saiu mais áspera do que eu pretendia. O Richard, com quem me casei, nunca teria abandonado sua família. Nunca. O que significa que algo mais aconteceu. Algo que fez você desaparecer e perder suas memórias. Patterson estava tomando notas. Precisamos investigar mais a fundo. Investigar o que realmente aconteceu em Munique. Quem foi a verdadeira vítima, como o senhor Richardson obteve sua nova identidade. Não quero investigações, disse Richard de repente. Quero me lembrar. Quero entender como pude esquecer as coisas mais importantes da minha vida. Ele me olhou diretamente, e vi algo em seus olhos que não estava lá antes. Não exatamente reconhecimento, mas aceitação. Conte-me sobre nossa vida juntos, disse ele. Tudo. Talvez, se eu ouvir nossa história, isso ajude a trazer de volta o que perdi. Então, contei a ele. Contei sobre nos conhecermos na faculdade, sobre nosso primeiro beijo sob o carvalho perto da biblioteca. Contei a ele sobre nosso pequeno casamento com apenas 12 convidados, sobre o apartamento com a torneira pingando que ele nunca conseguiu consertar. Contei a ele sobre a noite em que David nasceu, como Richard chorou quando segurou seu filho pela primeira vez. Contei a ele sobre as manhãs em que ele fazia café e cantarolava aquela canção de ninar, sobre como ele sempre deixava bilhetinhos na minha lancheira quando eu era estagiária. Contei sobre seus sonhos de abrir sua própria empresa de consultoria, sobre a viagem para a Alemanha que deveria ser sua grande chance. Você era tudo para mim e eu terminei você e David. Quando perdi vocês dois, pensei que minha vida tinha acabado. Richard ficou em silêncio durante toda a minha recitação, com os olhos fechados como se estivesse tentando trazer as memórias de volta à existência. Eu posso sentir, ele disse finalmente. Não memórias claras, mas emoções. Amor. Um amor tão avassalador por você e por David. E culpa. Uma culpa terrível por alguma coisa. Que tipo de culpa? Não sei, mas está relacionada ao motivo pelo qual eu fui embora. Tenho certeza disso agora. Patterson se levantou, fechando sua maleta. Vou continuar a investigação da minha parte. Enquanto isso, talvez passar um tempo juntos ajude a recuperar mais memórias. Depois que ele foi embora, Richard e eu ficamos em silêncio por um longo tempo. Finalmente, ele falou, me desculpe. Pelo quê? Por te deixar?
¿Por abandonar David? Por não estar lá quando você precisou de mim. Sua voz falhou. Mesmo que eu não consiga me lembrar por que fiz isso, sei que me perder deve ter destruído você. Ajoelhei-me ao lado da cadeira de rodas dele, segurando suas mãos nas minhas. Você está aqui agora. É isso que importa. Mas eu estou mesmo? Sou realmente o homem com quem você se casou? Ou sou apenas um estranho usando o rosto dele? Olhei em seus olhos, enxergando além dos anos, da dor e da confusão, algo mais profundo, algo que nunca havia mudado. Você é o Richard, eu disse com absoluta certeza, você é o meu Richard, e eu vou te ajudar a se lembrar de tudo que passamos juntos. Ele apertou minhas mãos. Pela primeira vez desde que o reencontrei, vi esperança em sua expressão. Por onde começamos? Sorri em meio às lágrimas. Começamos indo para casa. Na noite seguinte, cheguei à propriedade de Richard com uma caixa de álbuns de fotos e lembranças que guardei no meu armário por décadas. Meu coração estava mais leve do que em anos. Richard era meu marido. Ele estava vivo. E lenta, mas seguramente, ele estava voltando para mim. O que eu não esperava era encontrar Stephanie sentada no escritório de Richard, suas mãos perfeitamente cuidadas cruzadas no colo, com o tipo de sorriso que sempre me arrepiava. Olá, Margaret, disse ela docemente. Richard e eu estamos tendo uma conversa muito interessante. A expressão de Richard era cautelosa, confusa. Ele olhou de Stephanie para mim como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça com peças faltando. Margaret, disse-lhe lentamente, sua nora me contou algumas coisas perturbadoras sobre seu casamento comigo. Com Richard Worth. Meu estômago embrulhou. Que tipo de coisas? Stephanie se levantou graciosamente, alisando a saia. Eu simplesmente compartilhei um pouco da história da família que achei que Richard deveria saber. Sobre como você foi infeliz no seu primeiro casamento. Sobre como você costumava reclamar que Richard Worth estava te impedindo de realizar seus sonhos. Isso não é verdade, não é? Stephanie inclinou a cabeça, fingindo preocupação. Margaret, você mesma me disse que só se casou com Richard porque estava grávida. Que se David não tivesse aparecido, você o teria deixado anos antes. Senti o sangue sumir do meu rosto. Eu tinha dito algo assim, mas não da maneira que ela estava insinuando. Tinha sido durante uma de nossas raras conversas francas após o funeral de David, quando eu estava me afogando em tristeza e culpa. Eu me perguntei em voz alta se Richard e eu teríamos ficado juntos sem David para nos unir, se teríamos nos distanciado naturalmente em vez de sermos dilacerados pela tragédia. Tinham sido os pensamentos desconexos de uma mãe em luto, não uma declaração de como eu realmente me sentia. Você está distorcendo minhas palavras, eu disse. Estou. Porque também me lembro de você mencionar o quão aliviada ficou quando Richard morreu. Como isso a libertou de um casamento que se tornará sufocante. O rosto de Richard ficou muito pálido. Isso é verdade, Margaret? Não. Stephanie, por que você está fazendo isso? Mas eu sabia por quê. De alguma forma, ela descobriu quem Richard realmente era. E ela estava com medo de perder o controle sobre mim. Enquanto eu fosse uma viúva pobre, dependente de sua caridade, ela tinha poder. Mas se eu me reconciliasse com meu marido rico e muito vivo, essa dinâmica mudaria completamente. Stephanie se aproximou de Richard, colocando uma mão protetora em seu ombro. Estou fazendo isso porque me importo com vocês dois. Margaret passou por tantos traumas, perdendo o primeiro marido e depois o David. Estou preocupada que te ver esteja trazendo de volta alguns sentimentos doentios que ela está projetando em você. O que você quer dizer? Perguntou Richard. Quero dizer, Stephanie disse gentilmente, que Margaret quer tanto o marido morto de volta que se convenceu de que você é ele. Mas, Richard, não se pode esperar que você viva à altura da fantasia de um homem morto. Observei, horrorizada, a dúvida invadir a expressão de Richard. Margaret, é isso? Você está tentando me transformar em alguém que eu não sou? Richard, não. Você é o homem com quem me casei. Você é o pai do David. Tudo o que eu te disse ontem era verdade. Stephanie balançou a cabeça tristemente. Margaret, querida, eu sei que você quer acreditar nisso, mas pense logicamente. Se este homem fosse realmente seu marido, você não acha que ele se lembraria de você? Você não acha que 30 anos de casamento teriam deixado alguma marca? Ele se lembrou de coisas. Canções de ninar, a cozinha, nossos rostos. Sugestão interrompeu Stephanie. Você tem contado a ele detalhes sobre sua vida com Richard Worth, e o cérebro danificado dele está criando falsas memórias para preencher as lacunas. Richard esfregava as têmporas, parecendo cada vez mais angustiado. Não sei mais em que acreditar.
Você deveria acreditar nas evidências, disse Stephanie, e as evidências dizem que você é Richardson, um empresário de sucesso sem família. Essa fantasia que Margaret criou não é saudável para nenhum de vocês. Senti o pânico crescendo no meu peito. Richard, olhe para mim. Sério, olhe para mim. Você mesmo disse que sentia que deveria me conhecer. Você disse que tocar meu rosto trouxe de volta memórias. Eu pensei que sim, disse ele, incerto. Mas talvez Stephanie esteja certa. Talvez eu só quisesse tanto ter alguma conexão com alguém que me convenci de que havia algo ali. Stephanie sorriu triunfante. Acho que seria melhor se Margaret se afastasse um pouco dessa situação, que você se curasse sem a confusão das falsas memórias. Não me aproximei da cadeira de rodas de Richard. Richard, eu posso provar quem você é. Tenho nossa certidão de casamento, fotos do nosso casamento, documentação. Documentação pode ser falsificada, disse Stephanie suavemente. Fotos podem ser adulteradas. Margaret, você é uma mulher inteligente, mas a dor pode levar as pessoas a cometerem atos desesperados. Olhei para ela, finalmente entendendo toda a extensão de sua manipulação. Ela não tinha acabado de descobrir a verdade sobre a identidade de Richard. Ela estava planejando esse confronto, preparando seus argumentos para minar tudo o que eu havia construído com ele. Há quanto tempo você sabia? Perguntei. Sabia o quê? Há quanto tempo você sabe que Richardson era meu marido? A máscara de preocupação de Stephanie caiu por um instante, revelando a mulher calculista por baixo. Não sei do que você está falando. O momento é muito conveniente. Você aparece aqui justamente quando Richard e eu estamos nos reconectando, armada com as acusações certas para fazê-lo duvidar de tudo. Você estava me observando, não estava? Seguindo-me. Richard olhou de um para o outro, a confusão evidente no rosto. Alguém precisa explicar o que realmente está acontecendo aqui. Respirei fundo. Stephanie tem medo de perder o controle sobre mim. Enquanto eu for uma viúva pobre que precisa de sua caridade, ela tem poder. Mas se eu me reconciliar com meu marido, com você, tudo muda. Isso é ridículo, disse Stephanie, mas sua voz havia perdido um pouco da doçura. Estou tentando proteger vocês dois de uma ilusão prejudicial. Está? Ou está tentando se proteger de perder a casa que eu tenho pago, o estilo de vida que minha aposentadoria tem sustentado? Os olhos de Richard se aguçaram. Margaret, o quê? Do que ela está falando? Antes que eu pudesse responder, Stephanie interrompeu. Margaret tem enfrentado dificuldades financeiras desde a morte de David. Eu a tenho ajudado, dado um lugar para ela morar, mas ela se tornou dependente, ressentida. Essa fantasia de você ser o marido morto dela é a maneira dela de escapar da realidade atual. Isso não é verdade, eu disse com firmeza. Stephanie, conte a ele sobre o ultimato que você me deu. Conte a ele sobre os $1.800 por mês que você exigiu que eu pagasse ou enfrentaria o despejo da minha própria casa. A compostura de Stephanie se quebrou ainda mais. Não foi assim que aconteceu, não é? Conte a ele como você ameaçou me expulsar se eu não pudesse contribuir mais financeiramente. Conte a ele como essa ameaça foi o que me forçou a aceitar este emprego em primeiro lugar. Richard estava olhando para Stephanie com novos olhos agora. Isso é verdade? Margaret é. Ela está confusa. O luto afeta as pessoas de maneiras diferentes. Para de mentir. As palavras saíram mais ásperas do que eu pretendia. Richard, essa mulher vem me extorquindo há anos. Ela herdou tudo quando David morreu, e ela usou esse poder para me controlar e humilhar. A única razão pela qual ela está aqui agora é porque percebeu que, se você e eu nos reconectarmos, o vale-refeição dela desaparece. O rosto de Stephanie ficou vermelho. Você é ingrata? Ela se conteve, mas não antes de Richard ouvir o veneno em sua voz. Acho, Richard, disse baixinho, que você deveria deixar Stephanie. Richard, você está cometendo um erro. Esta mulher está manipulando você. Saia daqui. Sua voz era fria, autoritária. Agora, depois que Stephanie saiu, batendo a porta atrás de si, Richard e eu ficamos sentados em um silêncio pesado. Eu podia vê-lo processando tudo o que ouvirá, tentando separar a verdade da manipulação. Ela estava certa sobre uma coisa, disse ele finalmente. Meu coração afundou. O quê? Não me lembro do nosso casamento. Não me lembro de ser pai de David. Tenho fragmentos, impressões, mas nada de concreto. Ele olhou para mim com olhos cheios de dor. Como posso ter certeza de que o que sinto por você é real e não apenas uma ilusão? Levantei-me e fui até a caixa que havia trazido, tirando de lá nosso álbum de casamento. Com as mãos trêmulas, abri-o na primeira página. Uma foto de Richard e eu cortando nosso bolo de casamento.
Nós dois rindo de algo que alguém disse. Olhe esta foto, eu disse, sentando ao lado dele. Olhe bem para isso. Richard estudou a fotografia por um longo tempo. Observei sua expressão mudar, vi algo mudar em seus olhos. Parecemos felizes, ele disse suavemente. Nós éramos tão jovens e tão certos de que o amor poderia conquistar qualquer coisa. Virei a página. Isto é da nossa lua de mel. Lembra que choveu a semana inteira? Não. Ele fez uma pausa, olhando para uma foto nossa em pé, sob um guarda-chuva, ambos encharcados, mas sorrindo. Espere, havia algo sobre chuva, sobre estar preso dentro de uma cabana, jogando cartas e fazendo sanduíches de queijo grelhado na lareira. Ótimo, porque acabou a energia, eu terminei. Os olhos de Richard se arregalaram. Meu Deus, eu lembro disso. Lembro-me de queimar o primeiro lote e você rindo tanto que não conseguia respirar. Senti lágrimas de alívio escorrendo pelo meu rosto. Você está voltando para mim. Ele estendeu a mão e pegou a minha, com um aperto forte e seguro. Estou tentando. Deus me ajude. Estou tentando. Mas mesmo enquanto olhávamos as fotos juntos, mesmo quando mais memórias começaram a surgir, eu não conseguia me livrar da sensação de que Stephanie não tinha terminado conosco. Ela tinha muito a perder para desistir facilmente. E eu estava certa em estar preocupada, porque na manhã seguinte eu descobriria até onde ela estava disposta a ir para destruir o que Richard e eu estávamos reconstruindo. Acordei com meu telefone tocando às 6 da manhã. Em meio à minha tontura, vi o nome de Richard na tela e atendi imediatamente, temendo que algo tivesse acontecido. Margaret, você precisa vir aqui agora. Sua voz era tensa e urgente. Stephanie voltou. Ela trouxe advogados. Vesti-me e dirigi até a propriedade mais rápido do que jamais havia dirigido na vida. Quando cheguei, encontrei 3 carros pretos na garagem e vozes vindas do escritório de Richard, vozes raivosas e argumentativas. Maria me encontrou na porta, com o rosto pálido de preocupação. Senhorita Margaret, dizem que o senhor Richardson não é quem ele diz ser. Eles têm papéis, coisas oficiais. Eles querem levá-lo embora. Meu sangue congelou. Corri para o escritório, onde encontrei Richard cercado por homens em ternos caros. Stephanie estava atrás deles com uma expressão de satisfação presunçosa. Ah, senhora! Wortert, disse um dos advogados quando me viu. Momento perfeito. Estávamos explicando ao senhor Richardson que há sérias questões sobre sua identidade e competência mental. O que você está falando? Eu exigi. Stephanie deu um passo à frente, segurando uma pasta grossa. Fiz algumas pesquisas depois da nossa conversa de ontem, Margaret, e descobri algumas coisas muito interessantes sobre o histórico médico de Richard Richardson. Ela abriu o arquivo com precisão teatral. Parece que o senhor Richardson foi declarado mentalmente incompetente pelo estado da Califórnia após seu acidente há 2 anos. Seus assuntos financeiros deveriam ser administrados por um tutor nomeado pelo tribunal. O rosto de Richard ficou pálido. Isso não é verdade. Eu administro meus próprios negócios. Na verdade, outro advogado interrompeu, você não administra. Esses senhores aqui estão administrando sua propriedade ilegalmente. Nós representamos o tutor nomeado pelo tribunal e estamos aqui para cuidar de você adequadamente. Senti a sala girar ao meu redor. Isso é loucura. Richard é perfeitamente competente. Ele é? Stephanie perguntou docemente. Porque ontem ele parecia bastante confuso sobre sua própria identidade. Não é mesmo, Richard? Você mesmo me disse que não tinha certeza de quem realmente era. Richard parecia preso, encurralado. Eu estava lidando com alguns problemas de memória, mas isso não significa que sejam graves o suficiente para acreditar que eu sou um homem morto. Um dos advogados disse, Senhor Richardson, temos documentação mostrando que o senhor tem vivido sob uma ilusão, acreditando ser alguém que morreu há 30 anos. Porque eu sou essa pessoa, disse Richard desesperadamente. Margaret, mostre-lhes as fotos. As falsificações da certidão de casamento, disse Stephanie com desdém. Margaret vem alimentando você com falsas memórias para sustentar sua fantasia. Você não sabia, Margaret? Olhei para ela, finalmente entendendo todo o alcance do seu plano. Ela não queria apenas me desacreditar diante de Richard. Ela queria que ele fosse declarado incompetente para poder controlar sua fortuna por meio de qualquer guardião que ela tivesse subornado ou manipulado. Isso é fraude, eu disse. Tudo isso. O que é fraude? Stephanie respondeu. Uma mulher delirante convence um homem com problemas mentais de que ele é seu marido morto.
Mas enquanto os advogados continuavam o ataque, notei algo. Richard não estava mais encolhido. Sua expressão mudou, endureceu-se em algo que reconheci, a determinação que ele sempre demonstrava quando alguém tentava manipulá-lo. Cavalheiros, ele disse, sua voz de repente forte e clara, gostaria de ver essa ordem judicial da qual vocês estão falando. O advogado-chefe hesitou. Senhor Richardson, no seu estado. O meu estado está ótimo. Minha memória pode ter algumas lacunas, mas minha inteligência está intacta. Mostre-me a papelada. Enquanto eles mexiam em suas pastas, Richard se virou para mim. Margaret, ligue para Patterson. Diga para eles virem aqui imediatamente. Richard, eles podem não me deixar. Eles vão deixar você fazer isso porque eu não vou a lugar nenhum com essas pessoas até que meu advogado analise o que elas estão alegando e lhes dê autoridade sobre mim. O que aconteceu depois foi como assistir à queda de dominós. Patterson chegou em 1 hora, deu uma olhada nos supostos documentos do tribunal e começou a fazer ligações telefônicas. Em menos de 1 hora, descobrimos que o tutor nomeado pelo tribunal era um homem que havia sido cassado há 3 anos por peculato. Os advogados não eram advogados, mas atores que Stephanie havia contratado. Todo o esquema elaborado foi criado para sequestrar Richard e forçá-lo a assinar documentos transferindo sua riqueza para contas controladas por ela. Você orquestrou tudo isso, eu disse Stephanie. Enquanto a polícia de verdade levava os falsos advogados algemados, ela manteve a inocência mesmo quando leram seus direitos. Eu estava tentando protegê-lo da sua manipulação, Margaret. Tudo o que fiz foi para o bem dele, mas Richard e eu sabíamos que não era verdade. Quando a poeira baixou e o último carro de polícia deixou a propriedade, nos encontramos sozinhos em seu escritório, cercados pelos restos espalhados do que deveria ter sido nosso reencontro. Sinto muito, disse Richard calmamente. Eu deveria ter percebido as manipulações dela desde o começo. Como poderia? Você está lidando com perda de memória, e ela teve anos para aperfeiçoar suas mentiras. Ele empurrou sua cadeira para mais perto de onde eu estava sentada no sofá. Margaret, preciso te contar uma coisa. Em meio a todo esse caos, enquanto eles ameaçavam me levar embora, algo aconteceu. O quê? Não me lembrava de tudo, mas do suficiente. Seus olhos brilhavam de emoção. Lembrei-me do dia do nosso casamento. Lembrei-me de segurar David pela primeira vez. Lembrei-me da manhã em que parti para a Alemanha e como você me implorou para não ir porque tinha um mau pressentimento sobre a viagem. Meu coração parou. Você se lembra de ter ido embora? Lembro-me de chegar a Munique e fazer o check-in no hotel. Lembro-me de ir a uma reunião de negócios que acabou sendo algo completamente diferente. Sua expressão escureceu. Havia homens lá, Margaret. Homens que disseram que eu tinha visto algo que não deveria ter visto. Que eu sabia de algo que poderia prejudicar pessoas poderosas. Que tipo de coisa? Espionagem corporativa, lavagem de dinheiro. Acabei entrando em uma reunião que eu nunca deveria ter presenciado. Ele passou as mãos pelos cabelos. Eles me deram uma escolha: desaparecer completamente, assumir uma nova identidade e nunca mais entrar em contato com minha família, ou eles matariam você e David. A sala parecia estar inclinada. Então, você escolheu desaparecer. Eu escolhi proteger você. Eles encenaram minha morte, me deram dinheiro suficiente para recomeçar em outro lugar e deixaram claro que, se eu tentasse entrar em contato com você ou David, cumpririam as ameaças. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Todos esses anos, pensei que você tivesse nos abandonado. Nunca. Nem por um segundo. Mas eles estavam observando, Margaret. Durante anos, me vigiaram para garantir que eu continuasse morto. Foi somente após o acidente de 2 anos atrás, quando perdi grande parte da minha memória, que a vigilância finalmente parou. Eles imaginaram que um homem que não conseguia lembrar o próprio nome não era mais uma ameaça. E quando suas memórias começaram a voltar, acho que uma parte de mim ficou com medo de que eles descobrissem. Foi por isso que, no começo, eu estava tão resistente, tão bravo. Meu subconsciente estava tentando proteger você, mesmo quando minha mente consciente não entendia o porquê. Ajoelhei-me ao lado de sua cadeira de rodas e segurei suas mãos. Richard, o que isso significa para nós agora? Isso significa, ele disse, segurando meu rosto com mãos gentis, que parei de me esconder. Cansei de deixar o medo me afastar da mulher que amo. Perdemos 30 anos, Margaret. Não vou perder mais um dia. Ele se inclinou para a frente e me beijou, e foi como voltar para casa depois de uma vida inteira vagando. Quando nos separamos, vi algo em seus olhos que estava faltando há tanto tempo: esperança. Você quer se casar comigo de novo? Ele perguntou suavemente.
Eu sei que parece loucura, mas quero fazer direito desta vez. Quero ficar de pé na frente de todos e prometer amar você pelo tempo que nos resta. Eu ri em meio às lágrimas. Sim, claro, vou me casar com você novamente. 6 meses depois, estávamos na mesma igreja onde nos casamos há 40 anos. A lista de convidados era pequena, alguns velhos amigos que ficaram muito felizes em ver Richard vivo, alguns vizinhos que nos conheceram no começo, Patterson e sua esposa. Mas o convidado mais importante não estava lá. A ausência de David era uma ferida que nunca iria cicatrizar completamente, mas encontramos uma maneira de honrar sua memória. Richard criou uma fundação em nome de David, oferecendo bolsas de estudo para crianças que perderam os pais. Isso não traria nosso filho de volta, mas era uma forma de garantir que sua vida tivesse sentido além da nossa dor. Quanto a Stephanie, ela estava cumprindo 5 anos de prisão por fraude e tentativa de sequestro. A casa que tinha sido de David, nossa casa, estava de volta em meu nome, onde realmente pertencia, e Richard insistiu nisso antes de qualquer coisa. Você, Richard, aceita Margaret como sua esposa? Ter e manter na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza, pelo tempo que vocês dois viverem. Sim, disse Richard, com a voz forte e segura, de novo e sempre. Quando o ministro nos declarou marido e mulher, Richard se esforçou para se levantar da cadeira de rodas. Era algo em que ele vinha trabalhando na fisioterapia. Uma surpresa que planejava meses. Ele ficou ali, trêmulo, mas determinado, e me beijou do mesmo jeito que fez no dia do nosso casamento, 40 anos atrás. Eu te amo, senhora. Richardson Vortat. Ele sussurrou contra meus lábios. Eu também te amo. Sussurrei de volta. Bem-vindo ao lar. Naquela noite, enquanto estávamos sentados no terraço da nossa nova casa, uma casa térrea que acomodava a cadeira de rodas de Richard, mas que parecia nossa de um jeito que a propriedade nunca havia parecido, pensei na estranha jornada que nos reuniu. Você já se perguntou como seria nossa vida se nada disso tivesse acontecido? Perguntei. Se você nunca tivesse ido à Alemanha, se tivéssemos envelhecido juntos da maneira normal. Richard pegou minha mão e passou o polegar pela aliança que eu às vezes nunca tirava, e disse: mas então penso no quanto nos apreciamos agora, como somos gratos por cada dia que passamos juntos. Talvez precisássemos nos perder para realmente entender o que tínhamos. 30 anos é muito tempo para aprender essa lição, mas nós a aprendemos. E temos os anos que nos restam para acertar. Encostei-me em seu ombro, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de dourado e rosa. Em algum lugar distante, uma mulher cantarolava uma canção de ninar para seu filho, e Richard sorriu. Eu me lembro dessa música. Ele disse suavemente: que bom. Eu disse: guarde essa lembrança, guarde todas elas. E quando as estrelas começaram a aparecer no céu escuro, eu sabia que qualquer tempo que nos restasse juntos, não desperdiçaríamos mais nenhum momento. Finalmente chegamos em casa. Agora, estou curioso sobre você que ouviu minha história. O que você faria se estivesse no meu lugar? Você já passou por algo parecido? Comente abaixo. E, enquanto isso, deixo na tela final outras 2 histórias que são as preferidas do canal e que com certeza vão te surpreender. Obrigado por assistir até aqui.